aí, bitcoinheiros e bitcoinheiras, esse é o renascimento do Botecoin. Para quem não sabe, o Botecoin é... Eu criei alguns Botecoins lá no começo, quando eu tava fazendo podcast, que é basicamente um papo descontraído aí sobre as últimas notícias e acontecimentos do mundo Bitcoin. E agora ele tá renascendo aí, e agora com o Leta. O Leta é o cara por trás do Explica Bitcoin aí, quem criou o Explica Bitcoin. E eu e o Leta a gente conversa bastante já nas nossas vidas pessoais e a gente resolveu fazer isso aí. Vamos ver se a gente consegue fazer isso toda semana, transformar isso num programa semanal. Quem sabe até transformar numa live em algum momento. E por isso eu queria o feedback de vocês. Vocês gostaram do papo? Vocês acham que vale a pena transformar isso em algo semanal ou não? Enfim, sugestões são bem-vindas. Peço perdão pela qualidade do meu áudio. Quando a gente estava gravando, eu fui perceber quase no final que eu não estava gravando com o meu microfone bom, eu estava gravando com o microfone do próprio computador. Mas das próximas vezes isso não vai mais acontecer. De qualquer maneira, acho que o episódio ficou muito bom. Eu não quis desperdiçar ele porque eu achei que o papo ficou ótimo. Então tenho certeza que vocês vão me perdoar pelo áudio aí dessa vez. É isso, pessoal. Vou deixar os links aí para newsletter. Escreva um textinho aí pequeno toda sexta-feira sobre Bitcoin, sobre assuntos variados. Se inscreva no canal no YouTube, me sigam lá no Twitter. E é isso. Se inscreva no canal no YouTube, tô tentando subir lá. Tá subindo, tá legal, tá chegando em quase 900 inscritos, tô feliz. E acho que é isso. Deixem seus feedbacks aí por esse formato de programa. Eu acho bem legal. Quem sabe a gente não transforma em live. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Oba, seja bem-vindo, Leta. Leta, o fundador do Explica Bitcoin. Antigamente te conheci como Explica, tem até um episódio, né, que eu te chamava de Explica. Mas agora você é o Leta enfim, seja bem-vindo. A gente troca bastante papo particularmente, aí eu quero gravar um episódio da gente batendo papo sobre o Bitcoin, que vai ficar legal. Salve, salve, João. Salve, salve todo mundo. É sempre bom estar aqui de novo, né, velho? Já vai ser a terceira vez, na verdade. Teve a com Contangorila também, de El Salvador. Exatamente. Teve o primeiro episódio, não, o segundo episódio, episódio um foi com você. Por que você Aí, começou contando do zero? Me explica essa. cara, porque computação a gente começa contando do zero tudo, né? Nossa, eu Foi- comecei contando do um porque eu não, sei lá, não contei do zero. Então, achei que ia ficar legal, sei lá. Também, aí o zero também dava pra, se ficasse muito ruim, dava pra falar que era um episódio piloto. Tinha essa desculpa, sabe? Justo. Mas ficou bom, acabei publicando e assumindo como episódio oficial, então agora eu tenho que inventar outra desculpa e eu falo que é por causa da computação mesmo. Ah, mas faz sentido, né? Querendo ou não, no meio do Bitcoin, todo mundo manja de computação menos eu, então o pessoal vai entender, assim. Boa! Boa! Quer contar um pouquinho só como é que tá o projeto? Explica Bitcoin, antes da gente começar a falar aí das últimas notícias. Pô, beleza. Cara, recentemente começou a, sei lá, se engrenar é a palavra, porque eu tô tendo menos tempo, tô fazendo uns freelas para fora, tô organizando uns outros textos que eu tô fazendo para Livecoins para fazer em livro, então eu tenho pouco tempo para traduzir artigos.
Mas é legal que, sei lá, começamos a receber tanto, sei lá, uns plebes entrando em contato querendo narrar artigos, então de vez em quando a gente consegue soltar um ou outro artigos narrados, que nem as narrações que você faz. Aham. O Cid ficou meio mal, tipo, ele pegou Covid e ficou meio mal, daí depois, no emprego dele, ele ficou apertado de tempo, então as animações deram uma segurada e agora tá voltando. E fora isso, a gente está recebendo uns textos autorais muito bons também. Não sei se você chegou a ler o do Doom, por exemplo, mas é Cara, fantástico, assim. eu vi ele O do falando que ia Doom, escrever, eu não vi ele publicando. Não, não perdi porra, isso. te mando depois, você coloca aqui nas Porra, referências. Ficou fantástico, assim. É um suco de sarcasmo, assim, de ironia fina, assim, sabe? É genial. porra. Eu ia até mandar uma mensagem pra ele perguntando se ele não tinha publicado. Mas então publicou, eu que perdi aqui no Twitter. Não, publicou, daí, sei lá, tem o Thiago já publicou dois textos também, o Teixeira Rodel também publicou um, e textos bons, assim, sabe? Tipo, eu ajudo a colocar meio num formato internet, dou uma revisada, ajudo eles a, sei lá, estruturar uma coisa ou outra, mas 100% autorais deles, tá ligado? Então, sei lá, no fundo a ideia inicial do Explica Bitcoin era justamente isso, e tá começando a rolar, assim, então do caralho. Pode Tipo, crer. mas ao mesmo tempo eu achei que seria mó simples. Ah, não, vou criar um negócio, depois vou descentralizar e o negócio vai andar por pernas próprias. Isso é Pode uma crer. utopia que não rola, sabe? Tipo, às vezes eu não tenho tempo, fico uma semana sem falar com o pessoal no grupo do Telegram que a gente tem, daí Sei, é uma semana que o negócio fica meio desarticulado mesmo. E entendi. não sei, Entendi. acho que ainda tem, sei lá, ainda tem alguns passos que eu ainda não sei direito quais são, mas ainda tem alguns passos antes de chegar num estágio, sei lá, visão libertária, esses canais maiores que conseguem. Sei, sei. Mas vai com a Supostamente a experiência visão também, né? libertária era descentralizado e deu uns rolos aí hoje em dia, mas sei É, lá, ter uma é, produção mais independente, assim, mais solta. sim. Idealmente eu não precisaria fazer nada e tudo rolava, sabe? Era meu sonho, assim. Saquei, saquei. Bom, mas vamos, vai aos poucos, né? Sempre aprendendo, ajustando aqui, ajustando lá. É normal isso. O importante é não parar. E assim, não tem pressa nenhuma, não tem vontade de monetização nenhuma, então é isso, vai sendo tocado e vai sendo legal, sabe? Não, Boa, boa. não tem um desespero de timing aí, porque senão acaba o orçamento. Sim, é, exato. Dá pra ir fazendo com calma, né? É, Boa! Legal, cara. Parabéns, boa sorte. Tenho certeza que vai continuar dando certo aí. Já deu bastante coisa certa, vai continuar dando certo. É, vamos falar aí sobre o que aconteceu essa última semana. Cara, de primeiro tema aqui que a gente organizou foi essa história da Exxon está usando gás, excesso de gás para minerar Bitcoin. é bom, né? Isso, querendo ou não, é um negócio que há um ano atrás era impensável, mas no fundo, você pensar, é a reversão de todo o FUD possível, assim. Tipo, o pessoal vai É, demorar para é, entender, já visto o Greenpeace e a Ripple com sim, FUD e tudo mais, o pessoal vai fazer força para não entender. Mas se você tiver um pensamento mais criterioso e mais técnico, você vai ver que os caras estão queimando metano, que é um gás estufa muito pior, e a queima do metano eu acho que gera CO2, não lembro de cabeça, que eu acho que é CO2 e água que gera a queima do é, metano. é, Mas isso já é mitigar pra caralho a emissão das petroleiras. Você pensar, beleza, nos Estados Unidos talvez tenha uma fiscalização boa e a maioria do flare gas, que é esse gás em excesso que eles queimam, realmente seja queimado. E aí vamos assumir que é uma combustão total e não parcial, etc. Você supostamente conseguiria mitigar. Mas pense em lugar que não tem regulação. Será que eles realmente queimam o gás ou só abrem a torneira e deixam vazar? é, Então, então tornar esse gás monetizável é um negócio que, assim, teoricamente faz muito sentido e é muito legal ver começar acontecendo na prática. Tipo, porra, se a maior companhia de óleo e gás dos Estados Unidos, a Exxon, sei lá, já chegou nos grandes players, sabe? Não é um exato, negócio exato. Porque a que gente viu isso é acontecendo, né? A gente estava vendo acontecer isso com players menores, e aí agora chegou nesse aí. Teve até um
um companheiro nosso aí de Bitcoin Twitter que tweetou sobre outra empresa dessas aí tá planejando fazer a mesma coisa. Esse grupo de empresas aí eu não tô querendo falar quem é e porque o cara tweetou e depois apagou. E talvez tenha sido porque ele tava querendo esconder a informação de alguma maneira, eu não sei. Eu fui falar depois com ele no privado, ele me falou no privado. Mas tem um grupo, esse grupo das maiores empresas de energia no mundo, de petróleo, chama Seven Sisters, eu acho. É um apelido delas, assim. É aquelas que foram quebradas, né? Inicialmente elas eram uma só, inclusive. Pode ser, não sei, mas pode ser. É isso, É, sete irmãs, são sete irmãs, sete maiores empresas de petróleo. É isso mesmo, elas formam um tipo de oligopólio, enfim, que é a BP, a Shell, Chevron, aí tem duas que foram compradas pela Chevron, que é a Gulf Oil e a Texaco, e duas também que viraram Exxon, que é a Standard Oil Company of New Jersey e Standard Oil Company of New York. E aí esse companheiro nosso aí de Twitter, que eu não quero falar o nome, mas ele falou que tem outra dessas sete irmãs aí, que não é a Exxon, ou seja, pode ser a Chevron, a Shell ou a BP, que tá planejando fazer a mesma coisa. É, Ah, mas é teoria dos jogos, né? Fez o primeiro, abriu a barragem. É tipo, sei lá, tá exato. tomando cerveja no bar, a primeira vez que você vai no banheiro, depois você vai, assim, vai mais vezes. Sim. Eu acho que é a Mas mesma assim, coisa. essa operação faz muito sentido, né? Porque é um negócio que o cara já é obrigado a fazer, né? Ele já é obrigado a queimar esse gás. Se ele puder usar essa energia para comprar o melhor ativo da, da humanidade, por Né, que não, pensa né? do ponto de vista planilha Excel. Ele transforma uma linha que era um custo numa linha que é uma receita. É simples assim, É, ele não precisa é. nem entender nada de Bitcoin, sabe? Tipo, eu não lembro quem é, mas é um cara gringo, acho que é o Greg Foss que fala que primeiro as empresas vão simplesmente deixar os bitcoinheiros minerando porque estão dando um dinheiro. De repente elas vão se perguntar, ué, mas por que eles estão interessados numa coisa que a gente está jogando fora? Aí elas tendem a estudar. Conforme elas forem estudando, vai tendo uma fusão mesmo entre esses dois setores. Tipo, e não sei qual vai fundir em qual, sabe? Será que vão ser as mineradoras de Bitcoin que vão crescer e se tornar produtoras de energia para minerar Bitcoin? Ou será que vão ser as produtoras de energia que já existem que vão se tornar mineradoras de Bitcoin porque vão ver que a rede Bitcoin remunera energia melhor do que outras alternativas? Porque no É, fundo a é. produção de energia sempre foi só tinha um cliente para quem eles podiam vender. Tendo dois clientes, ou seja, a rede Bitcoin ou a rede municipal, vamos falar assim, Uhum, você pode escolher para quem você quer direcionar a sua energia, se você é um empreendedor, se sim, você, sabe, é o dono de uma pequena usina hidrelétrica, por exemplo, se você não é uma, sei lá, uma geradora de energia pública, que aí sim. pública, sei lá, faz sentido. Quer dizer, depende, né? Até a estrutura societária da pública pode permitir ela vender para a rede uma parcela, tudo mais. No fundo, Exato. É mais um. É um. Tem um termo desse que o pessoal usa bastante, mas é um. A rede Bitcoin é uma demanda constante de energia. Então, se é um produtor de energia, lógico que você quer essa rede integrada ao seu sistema, né? Porque quando a rede de consumo humano, vamos dizer assim, não tiver não tiver demandando tudo que você tem para produzir, você tem esse outro escape que está sempre lá, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem sazonalidade. Bom, hoje você pode considerar uma sazonalidade do hash rate aumentar, diminuir, né? O valor o break-even ali da mineração varia um pouco, mas está sempre lá, né? Tá todo dia lá, 24 horas, a não, rede demanda energia. e uma coisa que o pessoal geralmente não sabe é o quê? É que não dá para armazenar energia. A gente acha que bateria está numa tecnologia boa bastante e não está. Então essa energia ela não tem como ser usada. Então basicamente ela está sendo
sei lá, no fundo desperdiçada. Ela está sendo, a gente está abrindo mão como sociedade de usar essa energia para qualquer coisa. E no fundo é isso, a mineração de Bitcoin, você pode ver como uma bateria nesse sentido, porque ela dá uso a essa energia que seria desperdiçada. Você também pode ver como ela teletransporta o mercado consumidor para perto, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, talvez à noite não esteja sendo usada tanta energia. Talvez em outra cidade que é dia esteja sendo necessária. Então, supostamente, é que esse conceito de teletransporte, na verdade, fica confuso, porque parece que você está teletransportando energia. Não, você está teletransportando o mercado consumidor que quer A consumir a demanda, commodity energia. sim. Então, pensar mais em commodity, não no uso do watts, propriamente dito. Mas Sim. isso gera a monetização de uma rede que não seria monetizada antes. Então, você... Não sei, é aquela coisa. Você já se perguntou por que o Nordeste não é muito mais lotado de painel solar? Tem duas respostas. Porque não conseguimos armazenar energia e porque não tem mercado consumidor perto. E quando você Tá. tem mercado consumidor perto, que você consegue levar energia, porque energia vai sendo perdida com o tempo, né? Que nem a resistência do chuveiro é basicamente essa energia sendo perdida. Quando a energia passa no fio, ela vai sendo perdida e vai gerando calor. Então você não Sim. consegue levar a energia do sudeste, quer dizer, do nordeste até aqui direito. Aham. Então, assim, tem muita energia que poderia estar sendo monetizada e não está. E a rede Bitcoin possibilita isso, possibilita no Nordeste, mas possibilita, sei lá, pensa na quantidade de ilha vulcânica que existe no mundo. Tudo isso é energia. Essa energia hoje em dia tem valor zero, porque ela não pode ser transportada para nenhum lugar. Se você Sim. consegue trazer o mercado consumidor, no fundo a tendência é qualquer fonte de energia ter um valor acima de zero e ser monetizável. Exato, exato. Puta, Porque eu para acho assim, trazer o mercado consumidor com Bitcoin só precisa de uma conexão com a internet, né? ou nem internet, né? Você te comprar o satélite da Blockstream lá, mesmo se desligarem a internet, você tá imune. Exato, sim, sim. Mas tem um conceito muito bom também desse papo de Bitcoin e energia, que por exemplo, se você você tem ali uma cidade, e você vai projetar o fornecimento de energia para aquela cidade. Pode ser que uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos aconteça algum evento. Então, um frio, por exemplo, um frio muito, muito intenso, em que as pessoas vão usar muita energia elétrica para se aquecer e tal. Mas se esse evento só acontece uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 5 anos, você projetar a sua rede de energia para suprir essa demanda, que acontece raramente, não vale a pena, porque você vai acabar sobreconstruindo uma infraestrutura energética que quase não vai ser usada. Então é um investimento assim caríssimo, e que 99,999% dos dias não vai valer a pena economicamente. E provavelmente você vai ter um investimento aí que não fecha, né? Não fecha a conta e alguém vai pagar essa conta aí no final das contas. Mas com o Bitcoin, você consegue sustentar uma rede de energia que no momento do pico ela é capaz de suprir as necessidades humanas, mas enquanto não chega esse dia dessa crise, você consegue suprir a oferta dela de energia com a demanda da rede do Bitcoin. Então é como se fosse um seguro aí, né, que você tem para o seu investimento, de uma planta energética que a maioria do tempo não vai precisar de toda a capacidade dela para o suprimento humano, mas a hora que precisar, ela está lá, graças ao Bitcoin. No fundo você descreveu o Texas, né? Acho que você sabe desse exemplo, mas só Exato, exato. Não, mas é que assim, esse Texas é o exemplo que o pessoal começou a falar e tal agora, mas eu acho que isso pode acontecer em qualquer lugar, na verdade. Não, vale para tudo, sem É, dúvida vale para é. qualquer lugar, mas o Texas, por exemplo, eu estava ouvindo a podcast do What Bitcoin Did com o Nick Carter e com outro cara que eu esqueci o nome hoje mesmo, quando eu estava almoçando, e eles falam disso, assim, e o Texas, se eu não me engano, vai dos próximos 2 ou 5 anos dobrar a produção de energia, e assim, talvez não
proteja tanto dos eventos climáticos extremos, porque é baseado mais em energia eólica e solar. Mas eles vão Sei. dobrar a capacidade de energia com esse pensamento, que, Uhum. pô, tudo bem, não precisamos gerar, não precisamos escoar para algum lugar, a gente pode vender para a rede do Bitcoin. Com Não isso você com esse consegue, pensamento, mas... sim, você consegue sustentar muita coisa, né? Porque em engenharia tem vários, esse dilema é muito comum, né? Então, por exemplo, quando você vai projetar um aeroporto, pô, qual é a capacidade de passageiros dia você vai projetar? Você não vai projetar pro Natal, né? Porque, sei lá, ou no Réveillon, quando todo mundo quer viajar, né? Você vai meio que projetar para um dia médio. Porque se você for projetar para o dia que todo mundo quer viajar no Réveillon, entre Natal e Réveillon ali, você vai gastar muito mais dinheiro e não vai se pagar o projeto, né? Não, e ainda tem Enfim, é um dilema muito ainda tem comum esse. então, mas ainda tem um bônus nisso, por exemplo, a Islândia faz essa monetização da energia via fundição de alumínio, por exemplo. É, Mas é é, um processo industrial que você não pode ligar e desligar. Então, você não torna a grade mais resiliente, porque você vai fazer isso para monetizar essa energia excedente, mas ela não vai tornar a grade mais robusta, porque você não vai desligar o processo no meio quando a grade energética precisar. No sim, Bitcoin, nesse sentido, você pode ligar e desligar a hora que você quiser. Então, exato. Não, ainda tem graus de elegância a mais nessa história toda. perfeito, é mais ágil, né? Mais rápido, mais limpo. Né? Porque imagino que você desligar uma caldeira que, sei lá, forja alumínio aí, deve dar um trabalho aí, né? Não deve ser simples. Não, talvez você perca toda a produção dessa É, fornada, é, talvez, sei lá, não, exato. não é prático fazer isso, vamos no mínimo colocar assim. Perfeito, perfeito. Cara, mas interessante essa história aí. Eu acho que a indústria de energia me parece que está sendo uma das primeiras a acordar aí pro Bitcoin. Acho que depois da galera tech, vamos dizer assim, né? O pessoal que entendeu o dinheiro programável, eu acho que agora quem está começando a entender o Bitcoin forte também é o pessoal que entendeu o Bitcoin como uma rede de demanda energética 24 horas e que você pode integrar na sua geração de energia para tornar ela mais resiliente, né? Não sei se você lembra de algo, você acha que tem mais alguém aí acordando para o Bitcoin? Alguma Não, indústria, assim, cara, algum grupo de pessoas? não, eu concordo inteiramente, cara. Imagina, tipo, eu, sinceramente, essa é a parte que mais me atrai da tese toda, assim. Eu adoro toda a parte filosófica libertária, mas, sei lá, se pensar do ponto de vista sociológico, assim, antropológico, cara, quando o ser humano acessa mais energia, ele explode a evolução dele, basicamente. A primeira dessas mudanças de 0 para 1 no acesso à energia foi quando a gente dominou o fogo. Tipo, a gente desenvolveu o nosso cérebro por causa disso. Antes a gente não digeria tão. Porque o fogo basicamente permite cozinhar comida, e isso é meio que um pré-digerir a comida. Se você Sim. pré-digere a comida, você não precisa gastar tanta energia digerindo a comida e você tem mais tempo livre para fazer outras coisas. Seja Você consegue pensar, seja ingerir fazer mais ferramenta. calorias também para sustentar um cérebro maior, né? Exato, exatamente. É. E aí, tipo, outra vez que aconteceu isso, uma mudança de 0 para 1 foi quando a gente começou a achar combustíveis fósseis e saber usar eles, seja carvão, seja petróleo, que, sei lá, a gente, no fundo, os últimos 300 anos, desde o começo da Revolução Industrial, a humanidade saiu de 800 milhões de pessoas para quase 8 bilhões de pessoas. Tipo, o nosso mundo, hoje em dia, que a gente pensa que combustível fóssil é ruim e tudo mais, se não me engano, 84% da nossa matriz energética hoje em dia ainda é dependente de combustíveis fósseis. Ou seja, a gente é uma sociedade baseada em combustíveis fósseis. Sim, sim. Então, assim, uma terceira revolução que aumenta de 0 para 1 o nosso acesso à energia e a nossa capacidade de utilização de energia, sinceramente, eu acho que a gente não consegue nem extrapolar as consequências disso. Tipo, eu consigo pensar em alguns exemplos que meio que ilustram, mas pensar em todos os exemplos juntos e como eles vão acontecer um influenciando o outro, a gente não tem essa capacidade de predição do futuro, sabe?
mas sei lá, só um exemplo. Desalinizar água supostamente é uma tecnologia cara. Se você torna a energia muito barata, isso se torna uma coisa muito fácil de fazer, porque você consegue fazer coisas de grafeno, placas de grafeno que filtram a água. E aí não gasta energia mais nenhuma fora na produção. Se você tem uma mineração de Bitcoin subsidiando o começo da implementação dessa unidade de geração de energia, você consegue baratear tanto energia que você consegue sim produzir umas coisas que antes eram improduzíveis. É, Então, sei lá, no fundo, o pessoal desse movimento climático mais histérico, o pessoal esquece que a gente, como ser humano, o que a gente sempre fez foi o quê? Tacar energia num problema para solucionar ele. E eles acham que tirar energia da tomada vai ser o que vai salvar a gente. Mas, assim, historicamente nunca foi isso. Toda vez que o ser humano teve menos acesso à energia e não mais, a nossa vida piorou, sabe? Tipo, exato. tem Não várias, sei lá, pode demonizar a energia, né? Na verdade, esse é o problema, né? é, não, exato, tipo, não é aquela expressão em inglês que o pessoal fala, que você joga o bebê junto com a água do banho, sabe? Tipo, você, assim, energia é uma coisa boa, uma coisa importante, não é uma coisa ruim. Perfeito. Mas interessante. Eu não, confesso que eu não previa isso. Não sei, eu lembro, eu já ouvi bastante gente falando que pô, o mercado da mineração estava começando a se envolver com o mercado de energia, tal, principalmente com essa história de queimar gás, né, gás metano para minerar. Mas agora eu estou começando a realmente acreditar mais que essa é a grande indústria a pular, né, para dentro do barco. Antes mesmo até de. A gente tá, sei lá, parece que antes mesmo até da Apple, vamos dizer assim, começar a integrar o Bitcoin, deixar o Bitcoin nativo nos seus produtos. Me parece que essas É, grandes empresas de petróleo já vão estar com os dois pés dentro da água, né? eu pensava que as techs iam adotar antes das empresas de energia. Eu escutava o Marty Bent falando disso ano passado, 2020, eu pensava, será? Tinha aquele outro cara lá, o Denver Bitcoin também, o pessoal do Bitcoin Twitter gringo, que até falava, eu pensava, não, isso faz sentido até, mas não. Daí, sei lá, tem aquele outro canadense, o Greg Foss, falando, não, eu acho que uma década o preço da energia vai ser baseado em Bitcoin. Eu pensava, será? Não, será? Mas agora, menos de um ano depois, a gente já, sei lá, pode acontecer ano que vem, tá ligado? É surreal a velocidade de É louco, evolução né? desse setor e no fundo, assim, pela comunidade dos bitcoinheiros serem tão unida e ter tanto debate, tanta coisa, a maturação das ideias ocorre muito rápido, né? Tipo, um conceito que há 6 meses você não tinha ouvido falar, hoje ele é óbvio e faz muito sentido. E isso Sim, acontece sim, porque é uma rede muito curiosa e muito crítica, que realmente afunila e procura todas as informações sobre qualquer assunto, né? Então, total. Não, eu vi um podcast com um cara, eu esqueci o nome dele, vou até procurar aqui, aí eu comento. Mas é um cara que trabalhou, sei lá, empreendedor do ramo energético lá nos Estados Unidos. Ele é até engraçado, assim, ele usa um bigodão, um chapéu de cowboy aqui no Twitter. Mas eu vou descobrir o nome dele. Mas enfim, ele é um empreendedor, cara. Acho que ele empreendeu em várias plantas de gás natural lá nos Estados Unidos, gás e petróleo. E ele descobriu o Bitcoin faz pouco tempo, assim, faz, sei lá, um ano e pouco. Mas ele tava dando uma entrevista no podcast falando sobre essa experiência dele com o setor de energia, e o fato dele ter descoberto o Bitcoin e tal. E ele falando que estava muito no começo a mineração, porque ele achava que assim, você pega grandes players aí de mineração de Bitcoin, porra, por mais que o cara seja veterano na indústria, o cara tá aí há, sei lá, 5 7 anos fazendo isso, né? E ele acha que a gente está prestes a ver pessoas que fazem isso há décadas caírem no buraco de coelho, sabe? E companhias super capitalizadas começando a investir nisso.
E, enfim, ele estava prevendo uma subida de nível aí, vamos dizer, de experiência e know-how dos profissionais que estão envolvidos nisso e também do nível de capitalização das companhias envolvidas nisso. Cara, em outras palavras, o que você está falando e que eu concordo é que o FOMO ainda nem começou de verdade. Tipo, qualquer bull run Fato, que a é. gente viu no passado, ela não reflete o que pode vir a acontecer no futuro, né? Não, fato, isso é total, né? Absurdo. Tipo, eu tenho pensado sobre esses modelos de preço, que eu estou escrevendo um texto sobre a tecnologia NGU, né? A tecnologia Number Go Up. E, cara, quanto mais eu estudo, sinceramente, o modelo que eu mais gosto é aquele Stock to FOMO, sabe? Que é basicamente Como que é? o Não sei Stock o que to que é. FOMO que de repente estoura para cima Ah, é o stock to flow que uma hora quebra e vai e vertical. só sobe, é. Sei. E para mim, assim, não sei, cara. Quanto mais eu penso, mais essa é a hipótese que mais faz sentido. E é isso, o mundo é uma teoria dos jogos, né? Então, conforme grandes players vão percebendo, tipo, Michael Saylor, a gente fala bem dele aqui no dentro do Twitter, do Bitcoin Twitter e tudo mais, mas ele é um peixe muito pequeno. E ele é É, aquele peixe muito pequeno que, sei lá, provavelmente ele é visto como estranho e quase um Elon Musk, assim, versus um pessoal mais tradicional, sabe? Ele sempre total. foi um cara solo, assim, ele tem controle total da empresa dele, então ele pode fazer a jogada muito rápido, tem várias características que ainda nem começou de verdade essa parte institucional. E eu concordo contigo, tipo, o setor de energia tende a ser o primeiro a adotar, e quando eles adotarem, vai vir com um selo de credibilidade de validação muito maior do que se o Facebook adotasse, por exemplo. Tipo, É, Big Tech é importante, é relevante, mas para os gestores de capital boomer é ainda uma coisa nova e arriscada, assim, não tanto quanto, caramba, de repente a maior petroleira está se envolvendo com Bitcoin. Como assim? tá, é, Sabe? total. Coloca uma pulga atrás da orelha maior. Não, com certeza. É, esse negócio que você falou do Sailor aí é que acho que antes dele não tinha ninguém, ninguém eu não sei, mas é difícil numerar a quantidade de pessoas com uma relevância institucional como é a que ele tem, né, de ser CEO de uma empresa de capital aberto e tal, uma empresa tech e tal, mas assim, ainda é uma empresa pequena, né? A MicroStrategy, quando começou a investir em Bitcoin, que agora eu não sei, agora deve ter aumentado muito, mas quando ela começou a investir em Bitcoin, ela valia, sei lá, um bi e pouco. E era uma empresa já sem muita perspectiva de super crescimento nem nada, né? E um bi e pouco lá para os Estados Unidos, para uma empresa, não é tanto, assim, né? Para uma empresa de capital aberto e tal. E aí, a hora que a gente começar a ver alguém de um nível acima, né, ou dois níveis acima do Michael Saylor e virar um maximalista do jeito que ele virou, aí, cara, o preço do Bitcoin já vai estar em outro patamar, né? Porque o Saylor, querendo ou não, ele iniciou aí um pouco desse bull market aí, né, que a gente viu nos últimos 2 anos. Ele comprou lá quando estava uns US$ 10.000, um pouco mais, começou a sair na mídia, falar e educar todo mundo. Meio que subiu o nível do evangelizador, né? Subiu o nível no sentido de aumentar o nível institucional de quem está evangelizando. Mas eu acho que ainda tem vários níveis para subir, né? E aí a hora que a gente chegar nesses compradores que, como você falou, são gestores de capital bem maiores que o Saylor, né? Esses caras que gerem, sei lá, centenas de bilhões, alguns até chegam perto de trilhões. Quando esses caras começarem a comprar Bitcoin, e não só comprar Bitcoin molhando o pezinho, né, com 1%, 3%, 5%, mas quando esses caras começarem a comprar com um senso de urgência, porque vai chegar esse dia, né? O Michael Saylor bateu esse dia. Ele comprou lá US$ 500 milhões, né? A primeira compra dele, acho que 450 milhões. É por E aí. aí, e aí depois ele começou a se empolgar e começou a criar um senso de urgência. E com isso, no final das contas, começou a pegar o Bitcoin que ele já tem como colateral para comprar mais Bitcoin.
Enfim, mas quando chegar esses grandes gestores de fortuna aí no mesmo nível de urgência, e imagina, um fazendo isso, dois fazendo isso quando começou, quando isso virar um dominó, aí a gente vai estar em níveis de preço muito superiores ao que a gente está hoje em dia. Não, só para ilustrar esse ponto que você está falando, você falou, a MicroStrategy comprou 500, 450 milhões de dólares. A Apple tem em caixa 145 bilhões de dólares. É, Ou seja, ela tem em caixa dinheiro para comprar a MicroStrategy inteira antes deles fazerem a jogada de Bitcoin é, cento e poucas vezes. Se a gente é, falar que era 2 bilhões que valia 70 vezes, ou seja, tipo, tem esses tratos sim dentro das empresas, tipo a MicroStrategy é uma micro cap, é uma small cap, e sim, aí é. tem ainda as empresas maiores, as blue chips e tudo mais, que valem muito mais e são muito mais relevantes para qualquer investidor institucional estar tá olhando. Não é a jogada de um cavaleiro solitário, sabe? De um, sei lá, aquele termo Ah, maverick, sabe? O cara meio louco sim, assim fora da curva. É uma jogada normal de uma blue chip, assim, tipo, se a Ambev estivesse fazendo isso, sabe? Não o Nubank, uma empresa consolidada, assim, uma empresa que tem relevância no olho de qualquer gestor de portfólio, assim. E, puta, isso que você perfeito. está falando, no fundo, tem uma outra notícia que está separada aqui para a gente falar que entra muito nisso, né? Que é essa da Bridgewater, que é a Bridgewater, que é o fundo do Rei Dalio, que é o Uhum. maior fundo hedge fund, que é fundo de hedge, não sei como traduzir isso, do mundo, está começando a comprar Bitcoin. Tipo, ainda não é esse senso de urgência, ainda não é. Provavelmente vai ser essas posições medíocres de 0,5%, 1%, Sim, é. mas é o primeiro passo. E aquela coisa, poucas pessoas mergulharam de cabeça no Bitcoin. Geralmente a pessoa compra 0,5%, 1%, 2%, 5%, e conforme Isso, ela vai entendendo e vai estudando, que ela vai criando a convicção e vai vendo que não é só number go up, é muito mais que isso. exato. Então, E uma assim, hora bate o senso de urgência, né? Não tem jeito. puta, esse ano a gente já ouviu, sei lá, KPMG começando a comprar para ajudar na conta, para entender como funciona e para dar validação na, qual é o nome? Controladoria, sei lá, esqueci o nome certinho do que a KPMG faz, mas essa parte, Auditoria, auditoria. auditoria. Tipo, ou seja, agora já tem player de auditoria. Ano passado já teve o Mass Mutual, que era seguradora. Sabe, esses Ah, players tradicionais entrando, sim, tipo, eles podem ser os mais inovadores dentro do meio. Mas então todos os meios já estão passando do estágio inovador para os próximos serem obrigados a fazer por teoria dos jogos. exato. Então, assim, a confluência de todos esses setores mais tradicionais junto entrando, sei lá, é tipo, não sei, para mim a tese é tão clara que no fundo eu só acho bom assim que esses caras são ocupados e não param para estudar a fundo mesmo, senão eles já teriam entrado e os O nossos preço já próximos tá nas bancos. alturas. Não, a gente ia comprar o Bitcoin com os nossos satoshis com Fiat e comprar muito menos, tipo, então Total, né? é uma coisa que vai acontecer e por isso eu tenho um certo senso de urgência de acumular o máximo possível antes disso, tá ligado? Tipo, o Bitcoin que a gente compra hoje é muito mais barato do que o que a gente vai comprar daqui a uns anos. Isso, Perfeito. sei lá, pensa no próximo halving, quando tiver uma demanda muito maior, uma adoção muito maior e a remuneração é cortada pela metade. Cara, é É, só matemática, sabe? Tipo, o pessoal fica especulando no preço, fica fazendo as figuras lá, o martelo carpado, sei lá, o camelo de ponta cabeça, essas porra toda, mas é só matemática, sabe? O resto é um ruído. Se você olhar ciclos de 4 anos, você entende que é só uma questão matemática. perfeito. É isso. É, cara, exatamente. Adoção maior, educação mais disseminada. Não tem erro, né? E o número de bitcoins perfeitamente programado para ser perfeitamente escasso. Não tem, não A não ser tem. que mude o código, né? É, então, podemos falar disso, cara. Essa história aí de. Como foi? Você tá por dentro da história, mas foi o CEO da Ripple investiu O 5 CEO da milhões de Ripple se dólares. Conta uniu. aí, conta aí. O CEO da Ripple se uniu com o Greenpeace e doou de 5 milhões de dólares para fazer marketing Meu Deus. para mudar o código do Bitcoin. Sei lá, parece um roteiro de filme B, assim, tipo, é meio que
meio que não dá para acreditar que isso seja sério, sabe? Mas É, mundo palhaço, né? Clown World, aparentemente é sério. cacete. Mas Cara, assim, não, loucura isso. Mas assim, eu fico pensando, porque assim, obviamente é impossível você mudar o código do Bitcoin, porque você tem que entrar na casa de toda pessoa que roda um node e obrigar ela a parar de fazer isso, e isso é impossível, porque todos os nodes estão espalhados no mundo e é impossível você caçar todo mundo e matar a rede dessa maneira. Mas, cara, eu fico pensando, esse cara da Ripple, ele tá aí há muito tempo já, né? Ele tá aí há. Desde, pô, a Ripple deve ter surgido o quê? 2000, não sei, mas 2014, por aí. Posso até procurar aqui no Google pra não falar bobagem. Mas esse cara sabe melhor que isso, né? Não então, sabe? mas isso é pressupor que as ações dele são baseadas no que ele sabe e, querendo ou não, todo o mercado cripto, na verdade, se baseia em assimetria de informação, né? Então, a intenção dele pode ser só espalhar o nome da Ripple e, nesse sentido, o marketing é bem barato, 5 milhões com uma campanha de marketing. E, querendo ou não, por que o Greenpeace compra a ideia? Porque o Greenpeace, tipo, também sobrevive de doação de pessoas. Então, as pessoas histéricas acharem que o Greenpeace está querendo fazer alguma coisa, o Greenpeace não tem custo nenhum de se associar com isso. É, Sabe? Quer dizer, é, para nós bitcoiners é muito simples, é muito claro. É que nem quando o Elon Musk faz cagada, é aquela coisa. O Bitcoin é uma máquina da verdade. Mostra quem sabe o que está falando e quem só é poser e quem só está baseado no sistema Fiat. E o Greenpeace, assim, sinceramente, eles são muito uma instituição de receber doações e fazer propaganda deles mesmos. Tipo, eu não conheço a fundo para dar uma opinião mais educada que isso, mas sim, eles se baseiam em ganhar doações. Então, e as doações não são feitas por nós bitcoiners, elas são feitas pelos normies, geralmente. sim, Esses normies podem sim interpretar: ah, não, olha que legal, o Greenpeace está querendo salvar o mundo. Deixa eu doar sim. dinheiro para o Greenpeace salvar o mundo. Então, no fundo, é uma é uma campanha que a simetria está entre os doadores do Greenpeace e os compradores da Ripple, não entre o cara que faz a campanha pelo Greenpeace e pela Ripple. Então, assim, eles não têm muito custo no que eles estão fazendo, na minha visão. E por isso que umas pataquadas dessas são feitas, assim, tipo, a pessoa não Mas vai calma, você sentir no acha que. resultado. Você acha. Bom, assim, ó, beleza, eu entendo Greenpeace criar uma campanha para gerar histeria, gerar preocupação, mesmo que seja falsa, para ganhar doação, isso eu entendo. Mas o cara da Ripple, você acha que, o quê? Ele vai meter a moedinha dele lá no Quantas meio e vezes falar, em você vez tinha de comprar ouvido, Bitcoin, compra Ripple, é isso? quantas vezes você tinha ouvido falar da Ripple no último mês e quantas vezes a gente falou o nome dela agora? É verdade, você tem um ponto. É simples assim. É, é Tipo, um talvez tipo só para os de. shitcoiners isso já seja, nossa, olha, o cara da Ripple, a Ripple é Proof of Stake, ó, a Sim, Ripple é melhor, a Ripple salva o mundo e eu abraço a árvore, sabe? O pessoal Vou dar uma menos crítico pumpada, né, na Ripple. tipo, não sei, é tipo a coisa a ver, tá ligado? Vamos acompanhar o preço pelos próximos mês ou dois e é uma hipótese, talvez se prove correta, talvez se prove errada, É, mas eu acho que é um marketing assim. Eles saíram na Bloomberg. Quando eles tinham saído na Bloomberg antes? Quando eles estavam sendo processados. é, Ou seja, muda o tom da mensagem em torno deles para, nossa, eles estão tentando salvar o planeta, olha como eles são legais, ESG, Greenpeace, Oba, vamos salvar as baleias, sabe? Fica nessa narrativa que é sim. mais bonitinha. Eu acho que faz sentido, me convenceu. Pode ser um investimento em marketing, né, puramente, Ah, se o cara é bilionário, o que que são 5 milhões de dólares para ele? né. Tipo, no fundo é Ainda essa mais se também. subir Tipo, um pouco, né, o preço da moeda dele, aí ele despeja mais exato. ainda no varejo. E a Ripple é feita muito para ser, tipo, entre aspas, uma blockchain entre bancos, né? Tipo, ela é uma rede de É, consolidação de pagamento, uma blockchain que ajuda bancos e players institucionais. Tanto é que, sim. se eu não me engano, o Santander patrocinou ela desde o comecinho, assim, sabe? É um negócio, Uhum. assim, centralizado, tudo mais. É diferente do que o que a gente acredita, mas
talvez se isso eles ficarem em evidência, eles fecharem mais um acordo ou dois com outros bancos porque eles compraram credibilidade e se diferenciaram do Bitcoin, pura e simplesmente do ponto de vista negócios, para o CEO dessa empresa talvez faça sentido. Sim, sim. É, pode ser, cara. Por exemplo, ó, eu tava vendo aqui o preço da Ripple e deu uma pumpada mesmo essa última semana aí. Olha E, lá. então. E aí você pode pensar, o cara, beleza, o cara investiu US$ 5 milhões, mas dependendo da quantidade de Ripple que ele tem, valeu a pena, né? Já teve retorno, porque subiu, sei lá, subiu, foi de 80 centavos para, chegou um pico aqui de 90 centavos, então subiu mais de 10%. Então se o cara já tinha mais de US$ 50 milhões em Ripple, ele já teve retorno no investimento dele, né? Já despejou aí mais uns Exato. tokens. Então, É, tem razão. Ai, ai, como é esse mundo, né? Porra, tá faroeste, esses caras são os canalhas. cara, no fundo, a verdade sempre está na segunda derivada, tá ligado? Se a gente olha só a primeira, a gente acredita no que eles querem que a gente acredite, mas sempre tem uma Perfeito. camada além, assim. É. Cara. Oh, e essa história desse protocolo aí do coreano lá, qual é o O nome? tal do Terra, É, a stablecoin que eles estão querendo fazer de Bitcoin de reserva, estão comprando aí. Tá dando um ah, bafafazinho isso aí também, né? assim, eles são geniais, no sentido, eles vão usar uma shitcoin para minerar Bitcoin para eles e ter Bitcoin É, em reserva. Sim, do ponto de vista individual, eles são geniais. Do ponto de vista do Bitcoin, se essas moedas ficarem realmente travadas, positivo, sabe? São mais moeda na mão de hodlers. sim. E sei lá, querendo ou não, o Bitcoin é a moeda dos seus inimigos, né? É justamente, eu não preciso concordar com o uso, mas ele está aí para ser usado e eu não tenho nada que falar a respeito. Então, nesses sentidos todos, eu não consigo ficar chateado que nem muitas pessoas ficaram. Não, Ao mas por que que mesmo as pessoas tempo, ficaram chateadas? Qual que foi a questão? Eu não entendi. porque é uma shitcoin. Sei, Tipo, mas assim, Bitcoin não tem como impedir as pessoas de usarem Bitcoin, né? Mesmo se o outro for um shitcoinheiro do cacete. então, acho que entra muito numa questão ética de que, porra, esse shitcoinheiro vai estar vendendo essa stablecoin Terra em vez de estar vendendo o Bitcoin em si. Então, a pessoa está sendo enganada porque, olha a minha shitcoin que tem lastro em Bitcoin. Não, você quer ter o lastro em Bitcoin, compra direto o Bitcoin. Eu acho que entra nesse raciocínio. Sei, meio que usar o nome Bitcoin pra fazer algo meio Exato. suspeito, né? É. E aí, nesse sentido de que nessa consideração ética, eu vejo sentido. Entendi, Mas, sei entendi. lá, tá ligado? Se vai ser uma stablecoin do dólar, já tem muito mais lastro que o dólar, porque tá lastreado um pouco em Bitcoin e não em nada. Não em petrodólar nem impressora. Sim. Eu só, assim, eu honestamente eu não me ofendo com isso, porque é isso que eu falei, assim, acho que não tem como impedir qualquer pessoa de usar o Bitcoin, comprar Bitcoin, transacionar, vender Bitcoin. Por mais que eu não concorde com os motivos dela, acho que esse é uma feature, né? Uma funcionalidade do protocolo. Realmente ninguém pode ser censurado da rede. Ah, não, contando com o fato que você faça uma transação válida, você não pode ser censurado do protocolo, né? Então isso não me ofende, assim, o pessoal fazer isso. E eu até acho que é uma ideia boa, né? Tipo, você criar algum tipo de reserva em Bitcoin é melhor que reserva, você prometer reserva em dólar, ou prometer reserva em título de tesouro, ou prometer reserva em ouro. Eu acho que prometer reserva em Bitcoin é um ativo superior. Assim, o que para mim é problema aí é que não dá para confiar nos caras, né? Você vai confiar que o cara tem Não, realmente vai manter o protocolo funcionando lá, essa stablecoin aí vai continuar colateralizada por quanto tempo, os caras podem puxar esses Bitcoin para eles, como é que é isso? Puta,
Já vi tanta promessa aí nesses últimos anos de stablecoin algorítmica, stablecoin isso, stablecoin aquilo. Eu não boto minha mão no fogo, não. 100% de acordo, assim, tipo... Não, 100% de acordo, assim, eu acho que bom que queiram fazer reservas em Bitcoin e não em Ethereum. Só mostra que a É, proposta de valor é mais forte e o pessoal que realmente exato. estuda vai lá e vê. E é isso, quem sou eu para impedir ele de usar? Não sou ninguém também, sou só um nó a mais na rede. Sim, é, Se ele colocar vários nós na rede e for um hodler que está segurando tudo isso, no fundo, bom para toda a rede e bom para mim também. sim, sim. É, Daí mas acho essa que, é a tipo, questão. Fala, continua. fala. Não, eu ia falar, tipo, qual é a garantia que eu tenho que o cara vai atuar de maneira honesta, né? Porque shitcoiner adora falar, não, é descentralizado, porque o protocolo isso, porque o protocolo aquilo, e essas entidades, o DAO, não sei o quê, mas, porra, cara, vira e mexe da cagada, alguém puxa um tapete lá, alguém é hackeado. Eu não confio em nenhum protocolo, entendeu, de altcoins. Não, não, não consigo acreditar numa proposta assim, ter Não, confiança, 100%. convicção, né? Você viu esses dias, eu nem lembro o nome, essas shitcoin eu acho que é de joguinho, Axios, sei lá, qualquer coisa É, assim. Um hack rolou de um bilhão de. Puta, exato. problema lá, né? É. Exato. Ah, no final das contas, cara, o que eu penso desse pessoal que coloca dinheiro em shitcoin assim e é hackeado é que é triste e tudo mais. Mas no final das contas é Darwin, sabe? Não, tipo, acontece. Tem pessoas que aprendem só na dor, você tenta avisar, você tenta alertar, elas acham que você está com ciúmes do trade deles, que olha que inveja, porque eu estou ganhando muito dinheiro nesse Shiba Coin Júnior, e você aí com Bitcoin que só rendeu 100 ou 200% no ano passado, e eu estou aqui ganhando 1000%. E a pessoa não quer ouvir, a pessoa não quer estudar, ela quer especular sobre o preço e não estudar o fundamento. E aí no É, fundo, essa pessoa vai aprender na dor mesmo, tá ligado? E se aprender, sim, porque sim. várias pessoas não vão aprender, querendo ou não, tá rolando uma separação do mundo entre quem tem alta e baixa preferência temporal. Quem consegue olhar Total. o jogo de longo prazo e quem consegue olhar o jogo de curto prazo. Isso tá rolando e umas pessoas, sim, vão ser selecionadas negativamente, tá ligado? Faz Sim, parte. Qualquer sim. revolução foi assim. Tipo, o pessoal que acreditava nas charretes e comprou várias charretes porque elas estavam baratas, perdeu a competição para quem comprou o modelo T. Faz parte. É, cara, esse papo é interessante, porque eu tenho um colega que ele gostava muito de comprar shitcoin, cara. Ele gostava muito, assim. Quanto mais nome mais estranho a shitcoin tivesse, ele gostava de comprar. E às vezes ele vinha cantar de cantar vitória, assim, falar, porra, não, porque eu comprei tal e multiplicou por 5 em uma semana, e depois aí eu vendi no topo, não sei o quê. Ele meio que, assim, conseguia ganhar um dinheiro até, pelo menos até o momento que eu conversei com ele tava ganhando dinheiro. Só que daí você pergunta pra ele, mas quanto dinheiro você colocou? Coloquei mixaria, sabe? Coloquei pouco dinheiro, é só pra brincar, tal, não sei o que, não tenho coragem de colocar dinheiro. E pra mim essa é a diferença, né, desse jogo de tradar shitcoin para ganhar um dinheiro rápido em uma semana, 15 dias, e o Bitcoin, porque na shitcoin é só colocar pouco dinheiro para ganhar dinheiro rápido durante 15 dias e não vai mudar a sua vida, não vai acontecer nada. Mas o Bitcoin você pode poupar todo o seu patrimônio se você quiser em Bitcoin. E não vai ser tão rápido, não vai ser em 15 dias, mas em 4 anos aquele dinheiro vai multiplicar por 10 e aí sua vida mudou, entendeu? É uma questão de preferência temporal mesmo. Assim. O Bitcoin ele te dá essa segurança de você poder colocar dinheiro de verdade lá, dinheiro que realmente importa para você. E aí seu horizonte de tempo também tem que ser maior, não vai ser em uma semana, 15 dias. Mas Mas isso vai quando que mudar a vai sua nascer? vida de O que que você verdade. faz na sua vida que vale a pena fazer em uma semana, 15 dias, tá É, ligado? exato, perfeito. Tipo, isso é realmente um resultado da cultura Fiat, assim, sabotando o cérebro das pessoas. Tipo, o É, que que você é, constrói na sua vida em uma semana ou 15 dias? perfeito, perfeito.
Nada É de o que você bom fala, acontece em 15 dias, né? é o que você fala, né? Tipo, eu adoro esse termo, isso é uma das suas colunas semanais que você postou do pré-rico. É isso, É, tipo, você precisa entender que o Bitcoin é ganhar na loteria em câmera lenta. exato. Tipo, você tá É ganhando na verdade. loteria, mas não vai ter um momento de grande euforia é em câmera lenta. E você precisa entender e se estruturar para acontecer de uma maneira que você não entre no risco da ruína. Então, você não se alavanca, você não fica tentando fazer trade. E se você quiser É, fazer trade, todo mundo que é trader fala, faz com 5, faz com 10%, não faz com seu stack inteiro. Coloca a maioria num cold wallet, armazena e deixa quieto. Tipo, é a sim, sabedoria mesmo do pessoal que faz trade, né? Por quê? Porque é isso, porque é pré-rico. Você quer, tipo, surfar a adoção dessa tecnologia que isso vai te levar lá. Você não precisa pensar no curto prazo, nossa, eu preciso acertar perfeito a hora de entrar e a hora de sair nesse trade, porque aí deu certo, eu vou precisar acertar o próximo e o outro. E, cara, eu concordo, assim, 1000% com você. Tipo, para mim, a tranquilidade do Bitcoin não vem de eu achar que ela com certeza vai ter o maior lucro no curto prazo. Vem de que, porra, antes eu tinha na minha carteira, quando eu ainda era investidor de ação, 1% em cada aposta de risco. Eu tinha Oi, eu tinha a Gabor, que é uma construtora que estava em turnaround, eu tinha várias assim. Eu comecei tendo Bitcoin 1% também, porque eu achava que era uma coisa de risco especulativa. sim. Conforme eu fui entendendo a segurança do Bitcoin, que eu fui tendo conforto para colocar mais. Eu lembro quando eu estava, sei lá, com 10% em Bitcoin, porque era análogo a uma posição que eu tinha confiança numa ação. Daí eu É, entendi que era um sistema monetário e eu pus 50 em um, 50 em outro, porque eu tinha um pouco, então, metade em Fiat, metade em é, Bitcoin. é. Eu fui pensando e entendendo, caralho, mas na verdade um é muito mais seguro e muito mais estável que o outro, Uhum, sabe? Então, de fato, é a segurança que o Bitcoin traz, e isso é um negócio que qualquer pessoa que não estudou não consegue entender, porque confunde volatilidade com segurança e é, risco, mas volatilidade exato, não é risco. Volatilidade é risco se você se estruturou errado. Se você se exato. estruturou bem, volatilidade é só oportunidade. Perfeito, perfeito. E, puta, pra mim, assim, 100%. Tipo, só o Bitcoin me dá a segurança de colocar todo o meu patrimônio líquido sem estar preocupado. Exato, Qualquer exato. outra coisa, sei lá, tipo, até vejo um pessoal que fala, não, coloco 80% em Bitcoin e o resto eu compro shitcoins para especular. Eu não concordo com essa abordagem, mas eu acho ela menos deletéria, assim, tipo, porque os caras que Sim, promovem shitcoin, o que eles não falam é isso, que a carteira pessoal deles é 80, 90% Bitcoin, que é o que eles fazem é, a poupança, e o é, resto eles fazem aposta de risco. Aí, como exato. tem uma puta assimetria de informação, quem entra no mercado e é novato, cai no conto deles e acredita que não, eu vou ter só a moeda alternativa, só shitcoin e vai dar tudo certo. Não, mesmo os caras que estão promovendo isso, eles têm 90%, 80% do patrimônio em Bitcoin. O resto é É, só para ele poder fazer um vídeo, mostrar uns gráficos e te vender um curso. Não é de exato. verdade o que ele acredita. E depois o dinheiro do curso ele compra Bitcoin, porque é a É o poupança jeito dele. que ele minera, é o jeito que ele minera Bitcoin. Ele minera É, Bitcoin usando a assimetria de informação a favor dele. exato, exato. É, cara, é genial. E assim, né, é isso, né? Não vai acontecer em 15 dias, né? O Bitcoin você tem a segurança de colocar bastante dinheiro, mas também precisa de mais paciência, né? O que é bom, né? Querendo ou O não, a que é gente bom, o que é bom. aquele texto que você leu, Bitcoin aos 12, tipo, a gente É, está criando uma cultura que foi destruída nos últimos anos, nas últimas décadas pelo Fiat. sim, sim. E isso, sei lá, você só consegue construir coisas de verdade na vida com pensamento de longo prazo, tá ligado? Isso seja para forma física, seja para estudo, seja para trabalho, seja para qualquer coisa. Se você não tem É, pensamento de longo prazo, cara, você não vai construir nada, você vai ficar paralisado na vida. Então é muito bom que o Bitcoin realinhe as prioridades da sociedade de uma maneira não curto prazista, sabe? Uma maneira que não tenha alta preferência temporal e seja, sei lá, você já conhece aquele experimento do teste do marshmallow? sim, sim. Se quiser explicar No por fundo é ouvintes. isso. O Bitcoin é o teste do marshmallow, assim, é a criança que consegue esperar para ganhar dois em vez de comer um só. É É, simples assim. é, perfeito. É, cara, uma coisa que eu lembro tem a ver com o que a gente tá falando, que eu lembro que o Ceifadinho uma vez, eu ouvi em algum podcast, ou ele escreveu algum livro, não lembro. Mas ele fala que
que a lógica natural do empreendedor é primeiro você trabalha e poupa, você junta meio que uma gordura, né, na vida para depois poder empreender e investir esse capital aí que você poupou na sua empreitada e mesmo se a empreitada não der certo, você ainda tem um capital que não vai te arruinar, não vai te deixar arruinar a sua vida. Então, isso se alinha incentivos de uma maneira em que a pessoa pensa a longo prazo, pensa em poupança, tem uma segurança de capital para poder investir nos seus sonhos, nos seus projetos. Mas o que a gente vê hoje em dia é que é tão impossível fazer isso, né? É tão difícil sair da corrida de rato Fiat que essa coisa se inverteu, né? O empreendedor muitas vezes precisa se endividar pra caralho ou precisa vender sua alma pro investidor externo para poder empreender, né? Para poder se dedicar ao seu projeto, né? Enfim, acho que tem a ver com esses alinhamentos de incentivos de curto e longo prazo, Fiat versus Bitcoin, né? É, acho que eu já ouvi isso em algum podcast seu, inclusive, mas essa noia de acordar às 5 da manhã, de coaching, de melhorar a produtividade e eficiência, só é necessária porque o dinheiro vale cada vez menos. Então você precisa correr É, cada vez mais atrás para compensar a perda de valor do dinheiro. Tipo, no fundo é aquela coisa que o Michael Saylor fala e que eu acho que é do Hayek originalmente, né? Que o caminho da servidão é se trabalhar exponencialmente mais por um dinheiro que vale exponencialmente menos. perfeito, perfeito. Tipo, é simples assim no fundo. Isso É, também explica o ataque especulativo dele também. É só você plotar a tendência do Bitcoin, plotar a tendência do Fiat no tempo e entender o que isso significa, sabe? Não, não sei, no isso fundo mesmo. você pensar no longo prazo e não no curto prazo te permite não olhar só a fotografia e olhar o filme, então esses padrões se tornam muito mais claros, né? É isso, cara. E até essa semana eu revi um gráfico daquele What the Fuck Happened em 1971, que raios aconteceu em 1971, e um dos que mais impressiona é que a produtividade do trabalhador e os É, salários, desde o começo do século XX, ali, que é onde tem os dados, até 1971, eles vão mão a mão, assim, de mãos dadas. A produtividade cresce junto com o salário, na mesma proporção, assim, muito próximo um do outro, o que faz totalmente sentido, né? E aí, de repente, em 1971, essas duas linhas divergem, salário quase não aumenta e a produtividade triplica, assim. E é isso, essa é a corrida do rato, né? Num gráfico. é. E acontecendo exatamente, nascendo exatamente em 1971, quando o dinheiro fiduciário nasceu, né? Não Oficialmente. é por acaso, né? Esse Não. site é uma pedrada, né? Esse site, para quem gosta de gráfico, assim, foi uma das primeiras coisas que eu vi, que eu não sei, eu caí nele bem no começo do meu estudo do Bitcoin, estudando contexto macro ainda, eu falei, caralho, não é É, possível. é, Tipo, 1971 provavelmente seja um dos anos mais importantes do século passado e a gente é, nunca ouviu falar dele. É tão relevante quanto 1914, como 1939, e 39, e a gente exato. nunca ouviu falar dele, assim, é impressionante, assim. Esse site aí, que eu vou até deixar na descrição do episódio. É, o site é WTF, que em inglês é What the Fuck, né? Que porra aconteceu em 1971. E tem vários desses gráficos onde você vê várias dessas aberrações econômicas e sociais nascendo exatamente junto com o nascimento do dinheiro fiat. E é meio, cara, assim, não dá para ignorar. Depois que você vê isso, é difícil você se convencer de que não tem nada ali, de que é tudo coincidência, né? É impossível você se convencer disso, porque é tanta coisa que faz Né? sentido ali que, né? É tanta coisa e coisa tão diferente, né, que rastreiam a mesma coisa. E no fundo é o efeito Cantillon que rastreia, né? Tipo, o efeito Cantillon, ele é muito amplificado no mundo que você pode imprimir sem lastro.
Tipo, porque o efeito Cantillon no mundo que é baseado no ouro, ele é limitado pela realidade. Mas É, quando ele deixa de ser limitado pela realidade, ele, no é, fundo, ele se torna o que o dono da máquina de impressão quiser fazer dele. E perfeito. como seres humanos são seres humanos, se eu tivesse uma máquina de imprimir dinheiro, eu também imprimiria dinheiro à vontade, vamos ser sinceros, né? Exato. Ah, não, Tipo, eu é uma também. questão de incentivos também. Não, imagina se você entra agora no banco e você consegue mudar seu saldo clicando um botão. É, Eu você já ia colocar só tava. 1 milhão na sua conta ou você ia colocar 1 bilhão na sua conta? É, eu colocar 1 bilhãozinho toda vez, todo É, mês. então. 1 bilhãozinho todo mês. Acho que dá pra viver, né? Dá pra passar bem. Não, dá pra brincar, dá pra brincar. Ai, caralho. Que mais, hein? Que mais? Vamos ver. É, Tem uma tem sugestão duas aqui. notícias, Fala aí. tem Fala aí. duas notícias que no fundo eu acho que é a mesma pergunta, assim, que é o É, que será que vai ser anunciado nessa Bitcoin Conference? eu ia falar isso também. Teve Porque, né, aquela tem os boatos. história do Jack Mallers postar aquela, aquela campanha publicitária da Apple, né, mítica, que é que mostra vários pessoas que mudaram o mundo aí, né, que é pense diferente, né, think different. Isso e ainda foto com o chapéu da Apple no dia anterior, né? Ah, essa eu não vi. Ele postou É, não, com ele na um frente de um caixa bonezinho. eletrônico. É, na frente de um caixa eletrônico, acho que da Chase, acho que é um banco americano. Ah, acabei de Ele ver. mostrando o dedo do meio assim e com o boné da Apple. Aham, aham. Então, Então, isso é será interessante, que isso é hein? só Hopium? Eu conversei com um amigo meu esses dias, ele acha que é só Hopium e que, não, se a Apple for anunciar alguma coisa, a Apple vai fazer eles mesmos e não vai, sei lá, deixar o anúncio para o Jack Mallers e vai fazer dentro de casa e não O fazer parceria anúncio, com a empresa. o anúncio, você diz, ou realmente desenvolver tecnologia bitcoinera? Porque eles podem estar comprando a empresa do Jack Um Mallers, da white label, Stripe. né? Olha, eles Então. compraram a Stripe inteira, seria incrível, hein? Pode ser, né? Porque, pô, como você falou, eles têm centenas de bilhões de dólares em caixa, eles têm que arranjar o que fazer com esse dinheiro. E se eles querem entrar no Bitcoin, acho que legalmente e até por uma questão de imagem da empresa, é muito mais fácil para eles comprarem uma empresa de Bitcoin do que alocar Bitcoin no balanço direto, entendeu? Não, faz sentido, faz total sentido. Eu não tinha pensado por esse lado, mas, pô, faz total sentido. Mas É, assim, ou é. seja, Mas não tem essa sei, é especulação, uma esperança aí, sei lá. tem essa especulação do Jack Mallers e tem toda a especulação que está rolando em Honduras também, né? Que o Max Kaiser postou foto da bandeira de É verdade. Honduras, É, a presidenta de Honduras já fez algum discurso falando que a gente não pode deixar El Salvador ser o único país escapando da hegemonia do dólar, e nada foi anunciado formalmente. E aí, pensando na conferência passada, eu fico com a pulga atrás da orelha, assim, o que, que será que vai ser anunciado? Porque assim, eu não estava esperando porra nenhuma para da conferência passada. Tipo, já achei legal o carro da Fórmula Indy liderar umas voltinhas lá na corrida, o carro do Bitcoin. Do nada, o Bitcoin virou moeda num país. Então, assim, é. eu fico assim, tentando me segurar para não ter expectativa, mas parece muito que eles estão segurando notícias e informações para a conferência. Tipo, como Tem se um criar uma tradição de anúncios lá. Por exemplo, cadê a caralho do título de vulcão lá do El bom, né? Salvador? Volcano Foi Bonds. postergado. Tem informação? Não tem informação? Por quê? Não sei. Né? E Mas eu acho que o Bukele é um speaker, ele é um dos caras que vai falar na conferência, se eu não sim, me engano. sim. O Então, sei Samson, sabe? lá. O Samson Mao lá, Aham. o cara que era COO da Blockstream e largou para focar em adoção de estados soberanos do Bitcoin e tal. Acho que foi ele que tweetou um dia desse que ele, o Jack Mallers e o Bukele estão tentando superar um ao outro em relação a ter o anúncio mais bombástico na conferência agora de Miami. Vamos ver, cara. Vamos ver se realmente vai dar liga isso aí
Ou é só, sei lá, só hype, né? Pode ser também. Dia desses também teve aquele, acho que é Ricardo Salinas, que é tipo um dos caras mais É, ricos do mundo, terceiro homem mais dono rico de do México. banco e tudo mais. Ele viajando para El Salvador com o Max Kaiser e tudo mais. Pode ter alguma coisa aí também, mas não sei, cara. Eu tenho uma dificuldade de imaginar. Tipo, eu sempre fico surpreso, sempre em retrospecto parece óbvio, mas assim, não tinha ideia no dia anterior que El Salvador anunciaria qualquer coisa, mesmo já conhecendo o projeto da Bitcoin Beach. É, Então, né? assim, a real é que, assim, quando anunciar eu vou ficar feliz, mas eu não consigo nem. Tipo, tudo isso que a gente falou é concreto e parece fazer sentido. Mas, assim, que nem se a gente estava falando das empresas de energia, quando uma adotar, as outras começam a adotar, o que acontece se a Apple resolver adotar? Tipo, a gente lembra o que aconteceu ano passado quando a Tesla resolveu adotar? A É, Apple, assim, tem um grau de validação muito maior. sim, muito. Tipo, o que acontece Ah, quando eles resolverem adotar? Então, é, exato. dependendo do que for anunciado mesmo, sei lá, assim, o tamanho da repercussão pode ser muito maior que a gente consiga prever, sendo bem sincero. Tipo, eu Também sempre acho, pensei cara. que a primeira FANG que adotar, a teoria do jogo com as outras FANGs vai ser forte pra caralho também. E elas, Vai. sei lá, são 50% do valor do SP500, um negócio assim. Elas cresceram muito, É, essas é. companhias digitais. Então, elas adotando, sei lá, querendo ou não, se a Amazon resolve adotar e usar como forma de pagamento, isso chega a bilhões de pessoas instantaneamente. Um Perfeito. Facebook da vida ou um Google, idem. E Né? se um deles adotar, realmente é tic-tac para os outros, né? Querendo ou não. Exato, cara. Bom, agora eu tô ansioso pra conferência, hein? Semana que vem, né? É, eu Semana que tô vem. ansioso também. Vamos ver. Vamos acompanhar esses caras aí. Jack Mallers, Samson Mal, Bukele. Capaz que tenha mais aí, mais alguém aí pra ficar de olho com algum anúncio bombástico, né? Boa! Cara, eu acho que foi legal essa sessão, hein? Eu até queria fazer um pedido aí pros ouvintes. Eu já conversei com o Leta aí offline pra gente pensar em tornar isso uma sessão semanal aqui, da gente comentar as últimas notícias, talvez até transformar isso aqui em live. Depois publica, óbvio, né, o episódio, deixa pra galera ouvir, mas também transmitir isso ao vivo de alguma maneira. A gente está conversando sobre isso, me digam o que vocês acham sobre a ideia, se vocês apoiam, se vocês não apoiam, se vocês gostaram do episódio, se a gente deveria fazer isso toda semana. Cara, e é isso. Você quer deixar um recado final aí, Leta? Não, acho que a gente falou tudo que a gente tinha pensado em falar e, Boa. bom, acho que não, acho que é só isso mesmo, cara. Tudo certo. Show. Boa, entrem lá no Explica Bitcoin. Tá rolando vários artigos aí novos, né? E também os podcasts, projeto, a sessão temática e a sessão de Hopium. Sempre muito bom conferir lá o que tem acontecido. Valeu, Leitão. Obrigado, hein, cara. Falou, cara, abraço. Tamo junto. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.